Olá, boa tarde, bom dia a todos e a todos. Como vocês estão? Eu sou o professor Samuel de Jesus, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esta é a disciplina de História Contemporânea 2 do curso de História da Faculdade de Ciências Humanas, que é a FAC, né? UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, estamos retomando. Na semana passada nós estivemos aí, tratamos da primeira parte deste livro, Noam Chomsky, Terrorismo Ocidental. Vocês imaginam, terrorismo ocidental? Título provocativo, né? Extremamente provocativo. Bom, então vamos lidar com a segunda parte desse texto, tá bom? A primeira parte já está disponível ali no canal, no nosso canal, no YouTube, que é a nossa ferramenta, né? Noam Chomsky e André Vitchek, O Terrorismo Ocidental, de Hiroshima, a Guerra dos Drones. Muito bem, então, vamos lá. É uma entrevista, né, que André Vitchek faz a Noam Chomsky, falando basicamente sobre a Primavera Árabe, né, basicamente. Nós vamos retomar isto hoje. Muito bem, vamos lá. André Vitchek pergunta, deixa eu colocar meu óculos aqui. André Vitchek pergunta: na tentativa do Ocidente de provar a resolução da ONU contra a Síria, a Rússia e a China, se opuseram. Acho que há um erro aqui, né? Que o texto induz a seguirmos em frente. Na verdade, faltou uma vírgula. Na tentativa do Ocidente de aprovar a resolução da ONU contra a Síria, a Rússia e China, né? Ficou um pouco confuso aqui. Né? Houve uma oposição. Foi um sinal claro de que duas potências, China e Rússia, estão dispostas a aceitar ordens do Ocidente, estão prontas para cooperar com o imperialismo que se opõe a ele. Foi um desdobramento importante, mas acabou sendo interpretado de forma mais virulenta pela mídia hegemônica. Noam Chomsky responde: não foi só a Rússia e a China. Todos os países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, se opuseram à intervenção militar. É mais conveniente colocar a culpa na Rússia e na China, porque são os inimigos oficiais. Então, a acusação se encaixa na imagem da propaganda. Imagino que se tivéssemos documentos internos, descobriríamos que o Departamento de Estado dos Estados Unidos e Obama estão bem felizes com o veto da Rússia e da China à resolução da ONU. Isso cria um pretexto para não fazer nada, com a alegação de que, poxa vida, seria ótimo intervir e ajudar, mas o que podemos fazer? Quer dizer que se os Estados Unidos quisessem intervir, não se importariam nem um pouco com a decisão do Conselho de Segurança. O país já ignorou decisões inúmeras vezes, mas agora cria-se um pretexto conveniente. Fica evidente que eles querem se envolver diretamente, porque ainda não tem certeza de quem apoiam e quais seriam as consequências. Pense o que quiser de Assad. No passado, ele se enquadrava bem nos interesses dos Estados Unidos e Israel, mantinha estabilidade e tudo mais. Para as classes empresariais, um regime pós-Assad poderia ser muito menos receptivo aos seus interesses. Então, estão tentando manter a distância e assim podem culpar a Rússia e a China, deixar de lado o papel dos BRICS
e não mencionar o fato de que, se quiséssemos fazer qualquer coisa, nada mais importaria. André Vitchek. Os outros países americanos, como Bolívia, também se opuseram à resolução, mas os governos revolucionários da América Latina são tão populares no mundo que eu concordo com você. O Ocidente acha mais fácil colocar a culpa do veto da resolução nos 2 países para os quais dedica todo o seu esforço de descrédito, China e Rússia. Noam Chomsky responde: isso se aplica à maioria das questões, como a Líbia, por exemplo. Praticamente não houve apoio ao bombardeio, exceto pelas 3 potências imperialistas tradicionais: Reino Unido, França e Estados Unidos. A União Africana pedia negociações e diplomacia. Os países dos BRICS também. A International Crisis Group, grande agência não governamental, também tinha uma posição parecida. Na América Latina, a mesma coisa. Assim como nos países aliados da Turquia e Alemanha, quase não houve apoio ao bombardeio. Fala-se em comunidade internacional, mas o termo não significa nada. O apoio foi limitadíssimo e havia motivo para isso. Havia uma resolução da ONU, adotada em março de 2011, que estabelecia uma zona de exclusão aérea, a proteção de civis, um cessar-fogo e negociações. Bom, as potências imperialistas não quiseram nem saber, queriam entrar na guerra e impor seu tipo de governo. E o mundo foi contra, preocupado com a possibilidade de que a Grande Guerra levaria a uma catástrofe humanitária, o que acabou acontecendo. Esse é um dos motivos pelos quais ninguém fala sobre isso hoje. A Líbia virou um grande desastre nos últimos bombardeios na região, próximo de Sirte, que é a base da maior tribo da Líbia. O que aconteceu ali? Os efeitos foram pavorosos. Alguns observadores afirmaram que a situação lembrava Grozny. A mesma coisa acontece com o Irã. Na verdade, nesse caso, são os Estados Unidos e a Europa que alegam que o país é um grande perigo para a paz mundial. Há anos, os países não alinhados fazem uma defesa vigorosa do direito do Irã de enriquecer urânio. E os países dos BRICS também não seguem a linha de acusação. A Índia se recusa a seguir e está aumentando o comércio com o Irã. E a Turquia está aumentando as relações comerciais com o Irã. O caso mais interessante é o do mundo árabe. Os Estados Unidos informam aqui o apoio dos árabes à política estadunidense com relação ao Irã. Trata-se de uma referência muito cuidadosa aos ditadores. Você sabe que os ditadores dizem que apoiam a política, mas a população não apoia. As próprias populações, em diversas pesquisas, já disseram que, apesar de não gostar do Irã, não consideram o país uma ameaça grave. Para elas, a ameaça são os Estados Unidos e Israel. E pouco antes da Primavera Árabe, a maioria no Egito disse que seria melhor se o Irã tivesse armas nucleares, apesar de não gostar do país e, sem dúvida, não querer que se tenha. Bom, nessa última parte, o Chomsky coloca uma questão que eu considero uma questão elementar e fundamental, que é a seguinte: o Irã como uma potência nuclear. Tá? Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque se o Irã tiver uma bomba atômica ali naquela região, próxima a Israel, próxima à Arábia Saudita, isso representará, caso o Irã tenha uma bomba atômica, o Irã vai ser um grande ator na região. Porque se o Irã tem bomba atômica, isso significa que ele não pode ser atacado. Ou, se houver uma guerra contra o Irã, essa guerra será uma guerra de baixa intensidade para que não tenhamos uma escalada bélica ao ponto da utilização de ogivas nucleares. Então,
Basicamente é isso. Basicamente é isso. Por quê? Porque se o Irã tem ogivas nucleares, meus queridos, isso significa o seguinte, significa que não se pode, o Ocidente não se pode fazer nada contra o Irã. Né? Nem Israel. Nem Israel, que é o satélite, dos interesses dos Estados Unidos, que é um satélite dos Estados Unidos, do Ocidente, né, dos interesses ocidentais, em plena região ali próxima à Península, ali na Península Árabe, né, na Península Arábica ali, porque do outro lado você tem o Egito, logo acima você tem o Irã, né, você tem ali a Cisjordânia, Síria. Então, no começo do texto, ele coloca algo que eu disse na aula passada, que, por exemplo, pessoas como Osama Bin Laden foram cria dos Estados Unidos, porque houve uma oposição à invasão da União Soviética no Afeganistão, em 1980. Então era preciso os Estados Unidos reforçar ali uma oposição à presença russa no Afeganistão. Então não é à toa que Osama Bin Laden se fortaleceu, e se fortaleceu muito apoiado pelos Estados Unidos. Falei na aula passada também a questão de Saddam Hussein, que foi um caso parecidíssimo, né, na guerra do Irã e do Iraque, e ele fala sobre o Bashar al-Assad, que é o ditador da Síria, que até o momento que foi interessante para os Estados Unidos, Bashar al-Assad estava lá, né, intacto. Aquela ditadura que até então, na Primavera Árabe, a partir de 2011, passou a ser um incômodo mundial, agora, né? Enfim, que até então, por 40 anos, ninguém mexeu, né? Não incomodava ninguém a ditadura. Então, a partir de agora incomoda, porque por razões, né, ali que escapam do interesse dos Estados Unidos, uma vez que você não atende mais ao império, à nação soberana, evidentemente você é descartado. Né? Então, ainda hoje se questiona sobre o estímulo que foi dada à Primavera Árabe. Vocês podem pesquisar isto, mas isso pode ter sido algo estimulado pelas redes sociais, né? Há uma suspeita de que uma instituição com sede no Reino Unido, que é o Manhattan Institute. Esse Manhattan Institute, ele foi responsável por criar esta revolta no mundo árabe com uma nova forma de guerra, né? Ou o que nós conhecemos como uma espionagem digital, né? Muitas vezes a guerra ela é cibernética. O texto fala da guerra dos drones, né? Mas há um tipo de chamado guerra híbrida, é assim que se chama, guerra híbrida. Tá? A guerra híbrida envolve também você concentrar, né, seus esforços em uma região para criar um tipo de revolta, mas isso estimulado através dos algoritmos. Então você cria
uma situação, você pode criar uma revolta, por exemplo. Né? Tem um documentário na Netflix que é muito interessante sobre o Manhattan Institute e sobre esse tipo de atuação de instituições como essa do Manhattan Institute. Por exemplo, nesse documentário tem um momento lá em que, acho que foi no Sri Lanka, né, que eles precisavam que a grande cliente do Manhattan Institute era a primeira-ministra que precisava ser eleita. Né? Então fecharam ali, concentraram informações nas redes sociais, ao ponto de criar artificialmente uma revolta. Eles tinham alguns dados que diziam que se a população jovem fosse votar, a primeira-ministra não seria reeleita. Então, eles fizeram uma campanha. Que campanha é essa? A seguinte campanha: não vá votar no dia, mostre a sua indignação. Mostre a sua indignação, não vá votar no dia da eleição. Então foi defendido o voto nulo. Foi defendido o voto nulo. Então se criou campanhas pelo voto nulo. Voto nulo de quem? Voto nulo do jovem. Voto nulo do jovem. Do jovem. Pobre. Pobre. Tá? Voto nulo do jovem pobre. Tá? Por quê? Porque se colocaram lá, fizeram as pesquisas. Se esses jovens pobres fossem votar, a primeira-ministra perderia. Então houve campanhas. Campanhas que nós imaginávamos que fosse estimulado pelas redes sociais, que fosse algo natural. Que ocorreu assim naturalmente, mas não. Mas não. Hoje a nova forma de guerra híbrida se dá pelas redes sociais. Tá? Quando você escolhe inimigos que não são interessantes. Então, a Primavera Árabe, ela tem essa característica, ela parece que é espontânea, mas ela não é espontânea, ela foi estimulada muito pelas redes sociais, tá? Por esses institutos. Tá? Hoje nós falamos da figura de Steve Bannon, né? É basicamente isso. É alguém que usa as redes sociais, né, como uma forma de obter um resultado político, de moldar a opinião pública, né? Por isso que quando o pessoal do jornalismo da UFMS me chamou para fazer uma entrevista lá, que tem gravada, inclusive está gravado no meu canal, em dezembro do ano passado, me perguntaram sobre o futuro do jornalismo. Eu falei, olha, o jornalismo, as informações, elas estão nas redes sociais. Até as anti-informações estão nas redes sociais. As não informações estão nas redes sociais, as fake news, né? Então está a informação e a desinformação. Então, as redes sociais, o algoritmo, é algo que, por exemplo, falei isso lá no curso de jornalismo. O jornalismo tem que considerar um outro tipo de informação. Não é mais os canais como a gente viu até então, esses canais de mídia televisionada, não é muito na rede social. A partir de canais do YouTube,
Agora vocês estão vendo, todos os canais, desde o UOL, desde até mesmo a Folha está mudando isso, né? A Folha está criando um canal. O surgimento de canais como o Poder 360, que foi comprado pelo Magazine Luiza, né? Por que a Magazine Luiza quer comprar um veículo de comunicação da internet, o Poder 360, né? Vocês imaginam. Então, a informação, ela ainda está ancorada nos meios hegemônicos, CNN, né? CBS, aqui no Brasil, Globo, mas ela vai, daqui a pouco, não demora muito, já se descolar já. E aí o que é o jornalismo? É um cara com um celular que tem uma câmera potente, já é assim, né? Na hora, no momento, já transmitindo online, tá? E não tem nem que passar pelo conselho editorial. O conselho editorial vai ser algo que está em desuso. Então, a Primavera Árabe nos mostrou várias coisas, né? Eu sei que não é aquilo que o Noam Chomsky está discutindo, né? Mas por quê? Porque até então ela foi estimulada pelas redes sociais, pelas ferramentas, né? Que alguns grupos dominam muito bem. Foi um novo tipo de guerra. E aí não está nem em questão quem foi o alvo. Por exemplo, você tem no Egito o Hosni Mubarak, que foi o presidente do Egito, até então ditador, né, que perdeu o poder a partir da Primavera Árabe. Você tem o Muammar Gaddafi também, que ditador já de décadas, que foi caçado, né? Quando ele foi encontrado, ele foi sodomizado. Chocante, antes de matá-lo, né? Matá-lo da pior maneira possível, né? Que vocês calculam. Eu acho que para a história não interessa muito essa questão de que perdeu, por exemplo, na Síria mesmo, quando você tenta, através da Primavera Árabe, tirar o Bashar al-Assad, como eu falei na aula passada, surge quem? Surge o ISIS. Surge o ISIS. Esse grupo poderosíssimo, né? Na época, aí hoje não, né? Porque eles dominaram o Iraque e aí eles estavam indo para o norte do Iraque, que é onde estão as empresas estadunidenses. Aí o Império falou, não, aqui não, aqui não. Tá? Bom, e o que tudo isso tem a ver com a história contemporânea? Né? O que tudo isso tem a ver com a história contemporânea? Bom, a Primavera Árabe, como eu já disse, demonstra um novo tipo de guerra. O que o 11 de setembro já tinha mostrado já. Que a guerra ela não ocorrerá mais pelos meios tradicionais. No 11 de setembro, ninguém imaginava que os aviões da American Airlines pudessem ser utilizados como mísseis. E se nós pensássemos bem, nós chegaríamos à conclusão, antes, né, do 11 de setembro, que isso poderia ser feito com os aviões, porque ali no avião você tem querosene, né, combustível de aviação. Então, quando você atingiu ali as torres no 11 de setembro, você tem esse combustível de aviação caindo, né? Andares, porque aquilo ali é uma quantidade de
combustível de aviação, tremendo. E o fogo, né? E o fogo. E o impacto, né? Porque as torres desmoronaram, né? Devido ao calor e à intensidade do choque também, né? Além do combustível de aviação ali, indo andares abaixo, incendiando tudo, né? Foi um inferno ali. Mas o próprio 11 de setembro, ele já demonstra que o Estado perdeu o monopólio da guerra. E é interessante porque se você vê a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão, agora em 2021, né, 2021, onde os Estados Unidos, assim como no Vietnã, teve que sair às pressas, né, gente segurando ali no avião, né, gente que não entrou no avião, mas são pessoas que não poderiam ficar ali porque o Talibã chegando, são pessoas que certamente tiveram envolvimento com o governo dos Estados Unidos, ali no domínio estadunidense no Afeganistão, que é posterior já é uma reação imediata ao 11 de setembro, né? Quando se tira o Talibã e usa o 11 de setembro como pretexto para se tirar o Talibã e impor o domínio estadunidense ali no Afeganistão, que durou até agora, até 2021. No primeiro ano da gestão Biden, ele tirou, né? Então, isto, o 11 de setembro, mas Estados Unidos, vejam, perdeu como no Afeganistão? Perdeu para um exército que não é um exército tradicional, tá? Um exército que pratica guerra de guerrilha. Então, cada vez mais a guerra, ela não utiliza os meios convencionais, né? Cada vez mais a guerra vai ser a guerra cibernética, a guerra virtual. Quando eu ainda tinha um contato ali com os militares, né? Por ser da universidade, por estudar o tema, né? Houve um momento ali que alguns, né, havia, antes de Bolsonaro ainda, havia um diálogo não, mas uns contatos assim com os setores militares. Aí eu sempre falei que a questão, que a guerra era a guerra cibernética, né? A guerra era a guerra. Na época eu falei que o terrorismo, chamado terrorismo, ele mudou rapidamente, porque ele era celular, organizado em células, né, em cadeia de comando. E aí depois ele passou a ser uma guerra viral. Assim, o ISIS, o Estado Islâmico, demonstrou isso, né? Que eles deixavam no site, explicavam os métodos, como um tutorial, faziam um tutorial explicando o que era e como poderia ser feito um ataque sobre uma massa de pessoas. E tinha até um procedimento assim, as pessoas praticam o ato terrorista e depois digam que é do Estado Islâmico, digam que é irmão, né? Isso daí é uma guerra viral, né? Porque até então tinha como você rastrear a célula terrorista, né? Porque havia uma cadeia de comando, havia alguém que mandava fazer, né? Existia dinheiro, existia algo parecido ao ataque de um filme Netflix que eu assisti recentemente, que é um filme baseado na história real, que é o atentado ao hotel Taj Mahal, na Índia, em Bombay. Aquilo
foi uma guerra, um ataque, né, celular, né, um terrorismo celular. Tinha uma célula de comando, aí tinha o touro. O touro é quem ficava no celular. Os rapazes lá que promoveram o ato de terrorismo ficavam ali, né, em permanente contato com o cara que se autodenominava touro. Então esse é o terrorismo, mas agora é o terrorismo viral, a gente não tem cadeia de comando. É qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode entrar em um site desse e resolver fazer. Contra uma escola, contra um lugar onde tem muitas pessoas, né? E não há como você investigar, só se você tiver ali esses sites, como esses sites do ISIS, for monitorado, né? Então você monitora as pessoas que entram nesses sites aí, né? As pessoas que buscam essas informações, né? Quem são essas pessoas? Né? Dá para rastrear? E aí você, então, começa a vigiar essas pessoas, né? Puxa a ficha delas, vê quem elas são. Mas, enfim, mas aí, quer dizer, é algo muito mais difícil, né? Porque esses sites têm certamente milhares de visualizações e é difícil você monitorar milhares de pessoas, né? Então é uma nova face da guerra, que não é mais uma guerra baseada em formas, né, em veículos tradicionais, né? Isso é uma coisa do nosso tempo, né? Isso é algo característico do nosso tempo, esse tipo de guerra, tá bom? Bom, o assunto é vasto, a gente, nessas duas aulas, nem se tivesse 4, 5, 6 aulas, nós conseguiríamos dar uma solução, né, nessa questão. Mas é interessante o nosso percurso na disciplina, porque nós começamos dando um panorama do século XX com Eric Hobsbawm, falando sobre o breve século XX, né? Foi um século em que surgiu a bomba atômica, por exemplo, né? Nós tivemos a Guerra Fria, quase uma terceira guerra mundial. Depois nós fomos para o surgimento do antissemitismo, né? Como o antissemitismo se criou, né? Como é que ele surgiu, porque também, se eu explico o antissemitismo, ali no livro da Hannah Arendt, que é As Origens do Totalitarismo, que está na nossa programação, né? As aulas estão disponíveis no AVA UFMS, você consegue explicar também como surgem as políticas de ódio, você consegue explicar Ruanda, tá? A divisão entre os Tutsis e os Tus, que pode ser visto em um filme esplendoroso, um filme extraordinário chamado Hotel Ruanda. O que difere um Tu de um Tutsi visualmente são povos afrodescendentes, são povos africanos, são negros que a gente chama de retinto, né? E não há nenhuma diferenciação, nada que pela cor da pele que os torne diferentes. No entanto, eles criaram simbologias e representações para distinguir. Tanto que quando você tem no documento lá, na sua identidade, o Tutsi, os Hutus e os Tutsis são identificados pelo seu documento,
pelo documento, mas visualmente ninguém consegue distinguir. E foram milhões de mortos. Então, como vocês devem ter lido, né, se cria ali uma divisão da sociedade a partir do ódio, né? Isso é estimulado. Mas eu não vou me aprofundar porque isso está lá nas aulas e no módulo anterior que eu discuti com vocês, né, em aulas que eu já gravei já. E depois nós fomos para a globalização, entender um pouco a globalização, né? E boa parte do que nós discutimos hoje é resultado também desse período de globalização. Então, basicamente isso, pessoal. E vamos fechando, né? Vamos fechar aí. Vamos fechar a aula. Vamos ver se tem. Sempre tem, né? Muita coisa. Né? Mas André Wittek fala: devolver armas nucleares é provavelmente a única forma de o Irã sobreviver. Desenvolver armas nucleares é provavelmente a única forma de o Irã sobreviver? Noam Chomsky afirma. Bom, para os egípcios, até pouco antes da Praça Tahrir foi onde surgiram os protestos, né? Ali de 2011. Essa era a forma de protegê-los dos Estados Unidos e de Israel, seus principais inimigos, né? Ou seja, o Irã desenvolver armas nucleares. Então, de novo, quase nenhum apoio ao ataque contra o Irã. Né? É uma guerra e já é uma guerra. A guerra cibernética é uma guerra, olha só, acabei de falar disso. As sanções são praticamente um bloqueio. E isso é um ato de guerra. É um ato dos Estados Unidos e dos europeus, não do mundo. E a propósito, quase não há debate sobre a forma mais óbvia de se lidar com o problema, que seria dar início à construção de uma zona livre de armas nucleares na região. O apoio a isso no mundo é imenso e vem sendo liderado pelo Egito há anos. Houve uma solicitação formal para os Estados Unidos apoiarem a ideia, mas não agora, por causa de Israel. Mas se a intenção com relação às armas nucleares na região é séria, esse é o caminho sombrio. Esse é o caminho óbvio. Não sei onde eu vi sombrio aqui. Estou vendo coisas. Óbvio, né, que ele fala: houve uma solicitação formal para os Estados Unidos apoiarem a ideia, mas não agora, por causa de Israel. Mas se a intenção com relação às armas nucleares na região é séria, esse é o caminho óbvio. Enquanto isso, a inteligência dos Estados Unidos continua insistindo que não se sabe de nenhum programa de armamento nuclear do Irã e que, se houvesse algum, levaria anos até chegar a algum lugar. Então, mesmo que você ache que há uma ameaça, ela não é iminente. Aliás, a pergunta mais interessante é: qual a ameaça? Fala-se muito sobre a pior ameaça à paz mundial, mas que ameaça é essa exatamente? Existe uma resposta inquestionável que nunca é publicada. Todo ano, a inteligência dos Estados Unidos e o Pentágono fornecem uma análise ao Congresso do país sobre a situação da segurança mundial. E é um documento público, apesar de não virar notícia. Se você for ler, verá que dizem que não há ameaça militar. O Irã tem um gasto militar baixíssimo, mesmo para os padrões da região. A doutrina estratégica do Irã é vista como defensiva. Com relação a armas nucleares, o que afirmam é: bom, se houver programa de armamento nuclear, seria parte da estratégia de dissuasão. O que querem é dissuadir os Estados Unidos e Israel, basicamente, de atacar. Então, a ameaça real é que,
pode haver uma dissuasão. Além disso, acusam o país de tentar desestabilizar os países próximos, Iraque e Afeganistão, o que significa tentar expandir a influência para esses vizinhos. Quando somos nós que invadimos e destruímos esses países, isso se chama estabilidade. Quando nossos inimigos tentam fornecer relações políticas e comerciais, chama-se desestabilização. Essa é a ameaça ao Irã. Ou seja, o Irã não é esta ameaça, né? Qual afirma dos Estados Unidos, mas nos meus estudos sobre militarismo, sobre estratégia de defesa, há uma coisa que os países precisam, estabelecer os inimigos. Quem são os inimigos? Né? Quem são os inimigos? É preciso que você sempre tenha uma ameaça, porque a ameaça justifica os gastos militares. O complexo industrial militar dos Estados Unidos precisa de conflitos ao longo do mundo. Né? Como agora a administração Biden, conflito ali, a possibilidade, né, de um conflito entre a China e Taiwan. Taiwan é uma nova frente. Pode estabelecer uma nova frente em um conflito com a Rússia. Com a China. Com a China. Porque Taiwan, olha, aqui é a China, são as duas Chinas. Né? Toda vez que um país tem que assinar um acordo com a China, esse país, inclusive o Brasil, é obrigado a reconhecer Taiwan como parte da China. E aí, o que ocorre? Né? A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitando Taiwan, né? E outras coisas para aumentar a tensão. Mas, sobretudo, duas frentes de conflito aqueceram, valorizaram os papéis da indústria armamentista estadunidense. A guerra entre Ucrânia e Rússia e Ucrânia, e o massacre israelense na faixa de Gaza. Esses dois contenciosos, né, foram muito, digamos, lucrativos para os Estados Unidos. Tá? Bom, pessoal, vamos então encerrando esta aula. Tá? Eu, nessa parte final, quis dar um enfoque apenas ali na Primavera Árabe, dando uma contextualização. Parece que com a chegada de Obama em 2009 ao poder, vamos estabelecer uma nova frente de conflito, que é a Bacia do Pacífico, a rivalidade com a China e a luta para a hegemonia mundial no século XXI ocorrerá no Oceano Pacífico. É o novo cenário estratégico, cenário estratégico chave. Tá? Mas nós não esperávamos que a questão dos países islâmicos árabes voltasse à tona. Né? Vocês percebem como Israel ali sempre vai ser fonte de tensões. Sempre será fonte de tensões. Porque, por outro lado, também, os Estados Unidos é um império, mas o que nós imaginávamos é que os Estados Unidos ia concentrar todas as suas forças ali na região do Pacífico para, na rivalidade com a China,
os Estados Unidos garantisse a sua hegemonia no século XXI, impedindo o avanço chinês. Mas só que também Israel não deixa os Estados Unidos concentrar as suas atenções, né? Porque ali envolve Turquia, ali envolve Arábia Saudita, ali envolve Irã. Ou seja, Israel representa um revolver, né? As coisas sempre estão sendo revolvidas, né? Nunca há uma estabilização. Seria interessante para Estados Unidos se conseguisse estabilizar a região. Talvez seria muito importante, de alguma forma, gerar uma estabilidade na região, né, para que os Estados Unidos pudessem se concentrar na disputa ali do Oceano Pacífico contra a China. Por quê? Porque se você pensar em China, Rússia, Brasil, do ponto de vista dos BRICS, vocês verão que a Arábia Saudita já faz parte dos BRICS, que o Egito já faz parte dos BRICS, que o Irã já faz parte dos BRICS, meus queridos. Então, vejam, os Estados Unidos sempre atacou em várias frentes, evidentemente, mas quando há uma aproximação entre inimigos históricos, que é a Arábia Saudita e Irã, e eles restabelecem relações diplomáticas, os Estados Unidos têm que ficar de olho. E eu acho que a melhor forma de gerar essa estabilidade é resolver a questão palestina, tá? De uma forma que desagrade Israel, tá? Porque Israel nunca estará satisfeito, nunca, mesmo se tomar toda a Cisjordânia, toda a faixa de Gaza, ele vai querer ir ainda para o Irã. Então, mas da mesma forma como Israel teve o apoio do Ocidente, o Ocidente agora, de alguma forma, ou apoiar, ou de qualquer forma, viabilizar a criação de um Estado palestino autônomo, tá? Com a retomada de territórios conquistados por Israel na sua sanha colonialista. Tá? Então, só haverá paz com a criação do Estado palestino. Autônomo, soberano. Isso é possível? Isso é possível. Basta querer. Né? Mas enfim, mas é isso. Mas é o seguinte também, os Estados Unidos quer manter a hegemonia no século XXI contra a China e não resolver a questão palestina, porque Israel é aquele filho dos Estados Unidos, né? Aquele filho problema que só dá trabalho, né? Só dá trabalho, só dá BO, né? E agora Israel entrou que é uma repulsa a Israel está se tornando um páreo internacional. Netanyahu já teve expedido seu mandado de prisão pela Corte Internacional de Haia. Então, a longo prazo, Israel vai sofrer um descrédito internacional, né? E de uma forma ou de outra as coisas vão mudar. Tá bom, meus queridos?
Vamos encerrando, é muito assunto, né? Eu poderia ficar a tarde toda aqui, né? Não quero tornar a aula enfadonha também, né? 50 minutos está dando aí, já é o suficiente já para a gente, né? Para vocês terem alguma informação, mas procurem aí, acompanhem, né? Sobre esse século XX e século XXI, tá bom? Um abraço a vocês.